Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis 18. Vamos ler a partir do versículo 17 a 19. Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Amém. Continua a ser o tema a importância da família cristã. E estamos a terminar hoje com este trabalho da importância da família cristã, de sabermos quão é importante sermos uma família cristã. Que importância tem, afinal de contas, para sermos ou em ser a família cristã? Qual é a importância? Será que é importante ou não é importante? E durante a semana podemos ouvir através da sua palavra que é importante você ser uma família cristã. É importante que a sua família seja uma família cristã, que a tua família biológica se transforma na família cristã. Quais são os benefícios? Que benefício teremos em sermos uma família cristã? E nós ouvimos durante a semana, e hoje, por intermédio da sua palavra, creio que Deus vai novamente nos mostrar, derramar aquilo que Ele tem para aqueles que querem ser da família cristã. E eu creio que nós somos, se nós estamos aqui porque nós queremos ser a família cristã. Se nós estamos aqui é porque também queremos saber a importância da família cristã. E hoje, através da sua palavra, o Espírito Santo vai nos falar no livro de Gênesis 18, no seu versículo 17 a 19. Acabamos de ler aqui e nós ouvimos que Deus visitou Abraão. Deus visitou Abraão com simplesmente um propósito. Deus tinha um propósito, mas esse propósito Deus não tivera revelado a mais ninguém. Era um propósito de Deus. Qual era o propósito que Deus tinha? Deus visitou Abraão, mas o objetivo não era de visitar Abraão. Ele, dentro dele, tinha um propósito, mas passou pela casa de Abraão. E qual era o propósito de Deus? O propósito era de destruir Sodoma e Gomorra. Deus queria destruir a cidade de Sodoma e de Gomorra, porque era uma cidade que não obedecia à palavra de Deus. Era uma cidade que não viviam segundo os preceitos de Deus. Era uma cidade que desobedeceu à palavra de Deus. E com base à desobediência, Deus quis destruir esta cidade, quis destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus não revelou a ninguém. E a Bíblia diz que Deus visita Abraão. Mas mesmo quando Deus foi visitar Abraão, Deus também nem sequer revelou a Abraão o que tinha dentro dele, o propósito dele. Mas acontece que quando Deus vai à casa de Abraão, Deus viu a forma como Abraão recebe Deus. Deus encontrou a casa de Abraão uma casa que viviam segundo a vontade de Deus.
Deus viu a casa de Abraão como uma família de Deus. Aleluia! Uma família de Deus. O ambiente daquela casa era uma família de Deus. O ambiente daquela casa era segundo os preceitos de Deus, era segundo a vontade de Deus, era segundo a palavra de Deus. Deus viu a família de Abraão como viviam. Viviam no amor, porque o Abraão tinha ensinado a palavra de Deus no meio da sua família. Viviam no repartir do pão, viviam na paz do Espírito Santo. E Deus, quando chega, visita Abraão, a forma como Abraão recebe a Deus, a forma como Abraão recebe a Deus com grande temor, com grande obediência, isso mexeu com o coração de Deus. E Deus viu uma família espetacular. E Deus disse dentro dele: o que não encontrei em Sodoma e Gomorra, encontrei na casa de Abraão. Vou voltar a ler mais uma vez para você entender. E disse Deus no versículo 17: e disse Deus, o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Depois de Deus ver todo o cenário em casa de Abraão, agora Deus começa a se perguntar, fala com os anjos: será que Abraão merece eu lhe ocultar o meu propósito? Meu Deus! Será que eu vou ocultar, vou continuar a esconder o que eu tenho dentro de mim em Abraão? Deus viu que não era necessário ocultar, porque Deus tivesse agradado com tudo aquilo que Abraão demonstrou. Deus se agradou. E Deus, ao sair da casa de Abraão, Abraão acompanhou Deus até a porta com os anjos. E Deus pergunta: será que eu vou ocultar? Será que vale a pena ocultar o meu propósito? Ou vou revelar o meu propósito? É por isso que outro dia falei da revelação. Revelação é a linguagem de Deus, amém, povo de Deus? É Deus a falar para nós o segredo, o seu propósito, o seu mistério. E Deus decidiu revelar o segredo a Abraão. Qual era o plano de Deus? E disse Deus aos anjos: ocultarei eu a Abraão o que faço? Não vou ocultar, porque Deus achou graça. Deus achou graça. O que? Primeiro, Deus, por que Deus achou graça? Primeiro, o que Deus esperava no país de Sodoma e Gomorra, não achou aí, mas achou em Abraão. E isso moveu o coração de Deus e fez com que Deus revelasse o seu segredo. Deus conseguiu revelar. Segundo, declarou Deus. Por que Deus declarou? Segundo, porque eu tenho conhecido os teus filhos, a sua casa. Deus reconheceu os filhos de Abraão, reconheceu a casa de Abraão, reconheceu o ambiente na casa do Abraão, reconheceu o comportamento dos filhos, reconheceu o modo de viver, a vivência da casa de Abraão. Tudo isso Deus reconheceu, e por Deus reconhecer, então Deus disse: eu reconheci o Abraão, reconheci o caminho dele, ele tem feito a minha vontade, ele segue os meus preceitos, ele ensinou os meus preceitos sobre a sua família. Então eu vou revelar o segredo que eu tenho. Aleluia, aleluia. Por isso é que Abraão, quando se aparece, então quando Deus revela isso a Abraão, o que acontece? Deus revela a Abraão, e Abraão ouve o que Deus tinha dentro dele. Abraão entende, afinal de contas, que o propósito de Deus até passar a casa de Abraão era porque Deus queria destruir Sodoma e Gomorra. Deus quis destruir, e Deus revela a Abraão: eu vou destruir a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra, porque eles desobedecem a palavra de Deus, porque é uma cidade pecaminosa. Eu destruirei. Olha, Deus não revelou a ninguém, nem mesmo a Abraão Deus tinha revelado. Mas quando Deus vê o comportamento de Abraão, Deus vê a fidelidade de Abraão, Deus revela o segredo, Deus fala o segredo.
E Abraão fica a saber, nesse momento quem fica a saber é só Abraão e Deus. E quando Abraão se apercebe de que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, como ele é fiel, o que Abraão fez? Abraão começou a orar. Abraão começou a orar porque lá em Sodoma e Gomorra havia lá parentes de Sodoma, de Abraão. E Abraão disse: meu Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, eu tenho lá meu parente. Ló estava lá. Igreja, Ló era primo de Abraão. E Ló morava lá, Sodoma e Gomorra. Quando eles se separaram, Ló foi se juntar lá em Sodoma e Gomorra. E quando ele entende que Deus vai destruir aquela cidade, a Bíblia diz que Abraão começa a orar, clamar a Deus, para que Deus pudesse ter misericórdia daquela cidade, porque ali tinha seu parente. Aleluia. Então é por isso que Abraão, quando se apercebe disso tudo que Deus revelou, Abraão pede a Deus. E como Abraão sabia que tinha uma intimidade, sabe, quando você ora, quando você obedece, quando você faz a vontade de Deus, você cria uma intimidade profunda com Deus que te leva a falar com Deus. E Abraão tinha uma intimidade profunda e falou com Deus, perguntou com Deus. Vai lá no teu versículo para você poder entender, no versículo 23, vamos ver o que está escrito no versículo 23. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? É Abraão a perguntar a Deus, por causa da revelação que Deus tivera feito a ele. Quando ele se apercebeu do segredo de Deus, o que Deus havia de fazer naquela cidade, e Abraão, como tinha uma intimidade com Deus, então ele pergunta a Deus: destruirás também o justo com o ímpio? Perguntou Deus: tu queres destruir Sodoma e Gomorra? Vais destruir também o justo que está lá dentro? Fala comigo, intimidade. É que eu quero ter com Deus. Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los has também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro delas? A pergunta de Abraão: longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça e juiz de toda a terra. Intimidade que Abraão tinha com Deus, porque Abraão sabia quem é Deus, que Deus é justo, que Deus não faria isso. 26. Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Olha a conversa, a intimidade. Para Abraão ter essa intimidade de falar com Deus, para Abraão falar assim com Deus, é porque tinha uma intimidade profunda, porque ele sabia que ele é fiel para com Deus, porque ele sabia que fazia coisas que agradam a Deus. Ele conhecia Deus, ele sabia o amor de Deus, ele sabia a justiça de Deus. Então, quando Deus lhe revela, ele começa a falar com Deus. 27. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Diante de Deus, ele se mostrou como pó, como cinza, como verme. Mas pela intimidade que ele teve com Deus, ele disse: Senhor, mesmo como pó, sei que não sou nada diante da tua presença, mas o Senhor achou graça em mim, eu vou falar contigo, papai. Mais uma vez eu vou perguntar, preciso que o pai me esclareça. Quando nós somos uma família de Cristo, a gente fala com o pai, aleluia. E Abraão sabia que ele tinha uma relação profunda, mas ele sabia que ele pertencia a uma família biológica, assim como você que está aqui nesta manhã.
Você é uma família de Cristo, tens intimidade com Deus, mas sabes que pertences a uma família biológica. E Deus talvez te revelou o que tem que fazer. O castigo, por exemplo, vou dar um exemplo da pandemia, do Covid-19. Mas você que tem intimidade com Deus, você pode falar com Deus: papai, será que aqui em Angola, se encontrar sem justo, aleluia, vais permitir que Angola será destruído? Eu sei que tu és um Deus justo. E assim Abraão estava falando com o pai naquela altura, perguntando, porque ele sabia que lá havia justo, porque ele sabia que o seu primo Ló era justo, mas habitava lá em Sodoma. 28. E Deus respondeu a Abraão: se porventura faltarem 50 justos, 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei. E eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura achares ali 40, e disse: não farei por amor os 40. Disse mais: ora, não, se ires o Senhor, se não ir o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se achares ali 30, e disse: não farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ir o Senhor, e ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar com Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Quando Deus revela a Abraão, e ali Abraão acompanha Deus para sair com os anjos, e Deus revela a Abraão. Abraão aproveita falar com Deus: Deus vai te destruir, obrigada por essa revelação que tu me deste. Se tiver 50 pessoas aí justo, por causa dessa maldita, por causa desses malfeitores, 50 vão morrer. Deus falava com Abraão: não, filho, por causa dos 50 não farei. Mas Abraão ao mesmo tempo estava a falar com Deus. Abraão estava intercedendo para que aquela graça que Deus achou em Abraão, Deus pudesse achar também aquela graça que Deus achou em casa de Abraão, Deus pudesse achar pela intercessão de Abraão em Sodoma e Gomorra, para livrar aquele povo. E Abraão começou a falar com Deus: e se tiver 45? Deus disse: não destruirei. E se tiver 30, não destruirei. Se tiver 20, até chegar aos 10, Deus disse que não destruirei. E aí Deus se foi e Abraão ficou. Veja só, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, quando nós fizemos a vontade de Deus, nós criamos intimidade com Deus, e Deus cria também intimidade com Deus. Deus criou uma grande intimidade. Deus criou uma grande intimidade com Abraão. Abraão criou uma grande intimidade com Deus. Isso é que se diz cristianismo. Agora, naquela altura, era Deus falar diretamente. Agora, no nosso tempo, no Novo Testamento, através de Cristo, aleluia, aleluia. Isso é cristianismo. Cristianismo é ter intimidade com Cristo. E quando nós temos intimidade com Cristo, quando nós temos intimidade com Cristo, quando nós obedecemos Cristo, quando nós ouvimos a voz de Cristo, quando nós fizemos a vontade de Cristo, criamos uma intimidade particular. Quando criamos uma intimidade particular, você precisa criar uma intimidade particular com Cristo. Você precisa entender quem é Cristo na tua vida.
Não só intimidade coletiva, mas intimidade pessoal. Abraão criou uma intimidade pessoal com Deus, aleluia, e Deus revelou. Por isso é que nós dissemos que problema revelado é um problema resolvido. Se esse problema, se Deus não revelasse a Abraão, não seria resolvido. Mas quando Deus revelou, Abraão ouviu e, como tinha intimidade com Deus, falou com Deus segundo os preceitos de Deus, aleluia. E Deus ouviu a oração, a intercessão. Deus aceitou a intercessão e livrou por causa de Abraão, que tinha uma grande intimidade com Deus. Abraão tinha uma grande intimidade com Deus. E por que Abraão teve essa intimidade com Deus? Porque ele sabia que, independentemente dele ter uma intimidade particular com Deus, ele pertencia a uma família biológica. Alguém aqui nesta manhã tem família biológica? Todos nós temos família biológica. Todos nós temos família biológica. Temos mãe, temos pai. Mas nem todos têm particularidade com Deus. Nem todos têm o cristianismo dentro dele. Mas você que tem o cristianismo, que significa relacionamento com Cristo, você tem intimidade para fazer com que a tua família seja salva, para fazer com que a sua família seja uma família de Cristo. Você tem o poder de falar com o Espírito Santo para que a tua família se transforme em uma família cristã, aleluia. Nós podemos entender isso em cristianismo. O cristianismo é isso. Foi a mesma coisa, cristianismo é isso. Foi a mesma coisa que aconteceu na Antiga Aliança. É a mesma coisa que aconteceu na Antiga Aliança. A Antiga Aliança é a introdução da Nova Aliança, aleluia. A Antiga Aliança é a introdução da Nova Aliança. Alguém diga glória a Deus. A Nova Aliança é o desenvolvimento e a conclusão do ministério de quem? De Cristo. De Cristo. E nós somos de Cristo. Para criar essa intimidade com Cristo, para criar essa intimidade com Cristo, quer dizer que a antiga aliança é a conclusão já, a nova aliança é a conclusão do antigo. A nova aliança é a conclusão, é o desenvolvimento do ministério de Cristo. E nós somos família de Cristo. Vimos que Abraão conseguiu enquadrar a sua família. Ele conseguiu enquadrar a sua família a Deus pelo seu empenho, pelo empenho da palavra, pela busca da palavra, pelo temor da palavra. Guardou a palavra no seu coração e fez com que a sua família se enquadrasse em Deus. Através de Abraão, a sua família foi salva. E nós estamos aqui porque somos uma família. Se nós somos uma família de Cristo, nós temos o poder de enquadrar a nossa família biológica em Cristo Jesus, aleluia. Nós temos, porque temos intimidade com Cristo. Se temos intimidade com Cristo, nós vamos interceder. Se temos intimidade com Cristo, nós vamos falar com Cristo. Se temos intimidade com Cristo, nós temos o poder de interceder para a nossa família. Não importa se não conhece a família, não importa se não conhece Cristo, perdão, mas importa que Cristo te visitou e te revelou, aleluia. E através da revelação nós estamos aqui para interceder. E eu creio que o mesmo Deus que ouviu Abraão e respondeu a Abraão, aceitou Abraão, porque achou graça em Abraão, porque considerou Abraão, porque Abraão foi um homem que considerou Deus. É o mesmo Deus que vai nos considerar, porque Deus está te considerando que você é família de Cristo, aleluia. Porque Deus está te considerando que você tem intimidade com Cristo, aleluia. E através dessa intimidade, nós temos o direito agora de pedir a Deus: tenha misericórdia da Angola, tenha misericórdia desse planeta, tenha misericórdia da nossa família biológica. Porque a família biológica não entende as coisas espirituais, mas você que pertence a essa família biológica, você entende as coisas espirituais. Então você pode trazer, você vai ser o canal do Espírito Santo para fazer com que aquilo que Deus está revelando em você transmite para a tua família, e tu e a tua família serão salvas em nome de Jesus Cristo. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão serão os nossos sentinelas. É necessário que nós vamos interceder para que o Senhor possa edificar as nossas famílias.
É necessário que nós intercedemos, é necessário que nós oramos, é necessário que nós clamamos, suplicamos, para que Deus possa edificar as nossas famílias. E quando o Senhor edificar as nossas famílias, será uma família com base, com uma estrutura perfeita, com uma estrutura espiritual, uma estrutura celestial, uma estrutura, uns alicerces bem arquitetados, não por homem, mas pelo Jesus Cristo, porque Jesus é o arquiteto, aleluia, o melhor arquiteto da palavra, Jesus. Se Ele é arquiteto da palavra, Ele vai arquitetar a tua família. Clama a mim, responder-te-ei. Vamos clamar para arquitetar a nossa família. Se pedir, receberei. Vamos pedir para que Ele possa arquitetar a nossa família. A nossa família. Agora, que importância tem? Porque a importância que tem é que uma família de Cristo é uma família abençoada. A família de Cristo é uma família que anda na paz, no amor. A família de Cristo é uma família que recebe as coisas do alto e não as coisas do baixo. Deixa-te dizer, família espiritual, família biológica, são duas paralelas que andam juntas. Mas a família biológica não entende as coisas espirituais. Mas a família espiritual entende as coisas espirituais. A família espiritual tem acesso ao mundo espiritual. A família biológica não entende as coisas espirituais. Pastora, estás a falar por quê? Família biológica é formada de mãe, pai, filhos, primos, sobrinho. É um processo. É um processo. Alguém é noivo aqui? Levanta as mãos. Noivo. Recém-nascido. Está aqui esse casal. Recém-casados, perdão. Então é um processo. Eles são recém-casados. É um processo para depois gerarem, para formarem. É um processo. Isso é família biológica. Pode levar meses, pode levar semana para engravidar, pode levar meses, pode levar anos. Porque no mundo físico, tudo funciona por dias, semana, mês, ano e lugar. No mundo espiritual, não precisa de dias, não precisa de hora para formar família, não precisa de dia, não precisa de hora, não precisa de semana, não precisa de mês, não precisa do ano e não precisa de lugar. Você está entendendo? As coisas espirituais é diferente das coisas físicas. Para formar uma família biológica precisa de tempo, de circunstância, é questão de tempo. Na família espiritual não. Basta Cristo entrar em cena. Basta Cristo entrar em cena. Basta Cristo te visitar. Você se torna família de Cristo, aleluia. E para se tornar família de Cristo não precisa processo, não precisa de muito tempo, não precisa de ano. Precisa de crer. Precisa de crer em Cristo, precisa de aceitar Cristo, precisa de se relacionar em Cristo, precisa de ser Cristo, cristianismo. Basta você aceitar ser de Cristo e aceitar os preceitos de Deus, você se torna família de Cristo. Mesmo sem você ver pai, Ele se faz pai. Mesmo sem você ver mãe, Ele se faz mãe. Mesmo sem você ver irmão, Ele se faz irmão. Ele se faz tudo por um, aleluia! Aleluia! E com o objetivo de curar, de libertar, de sarar, de transformar, de dar tudo. A importância de ser uma família cristã. Muita gente, por exemplo, não tem marido e não vão na igreja, porque eu estou com desgosto porque não tenho marido. Olha, falando nisso, estou me lembrar, hoje é 14, dia 14, dia dos namorados, e eu parabenizo todos que têm marido, que vivam sempre como cada dia como namorados, aleluia.
parabenizo todos que têm namorado, mas Cristo, todos os dias, Ele faz dia 14 para a tua vida. Aleluia! Todos os dias, Ele não precisa de um dia por ano, porque no físico, no biológico, é questão, é tempo, é um processo de ano a ano, de 14 a 14, para chegar o dia em que vão se recordar, mesmo se não tinham amor, vão começar a se oferecer flores. Mas às vezes não estão sem falar, mas no dia 14 estão a arrumar o buquê de flor, estão a arrumar qualquer coisa, esperar o dia 14. Mas família de Cristo, todos os dias tem buquê de flor, todos os dias tem paz, todos os dias tem alegria, todos os dias tem amor, todos os dias tem sucesso, todos os dias tem que você precisa, aleluia. Você recebe sem ver quem está te dando, mas você sente que recebeste. Você recebe sem ver quem está te dando, mas você sente que recebeu. Isso é espiritual, sabe por quê? Porque ele é invisível, ele não precisa de corpo para fazer as coisas acontecer. Ele precisa do teu corpo para fazer acontecer em você, mas ele não precisa de corpo para te fazer acontecer. Por isso é que nós precisamos, a igreja está a entender a importância de ser família cristã. Estamos a entender a importância de ser a família cristã. É para se relacionarmos, porque Ele vai revelar o segredo que a família biológica não consegue descobrir. O amor da família biológica é limitado. Por mais que nós queremos ir ao fundo para ajudar o nosso familiar, mas temos limite. Somos limitados. Você pode ter uma família fora do país que está gravemente doente e você fica aqui a desmaiar, porque o teu amor é que você estivesse lá presente para estar ao lado daquela família. Você pode ter uma família que vai casar fora do país e a tua preocupação é que você podia estar lá para assistir o casamento, mas é um processo, você tem que ter visto, porque se você não tiver visto, não conseguir o visto, você não vai. Mas a tua família, você está doente lá, e você é família cristã, Ele vai ativar a tua boca e você vai declarar: eu não estou, mas aquele que está em mim está lá. E eu declaro agora, como família de Cristo, que ele seja curado, sarado, liberto agora, em nome de Jesus. Enquanto você está declarando, ele já chegou lá, está a operar sinais, prodígios e maravilha. Ele já chegou lá e a pessoa que está na cama, e os médicos estão a desacreditar. Os médicos estão a dizer que não tem solução, porque a limitação do médico é até ali. E o médico está a dizer que não é possível, vai morrer. Mas você declarou, porque você não recebe na terra, você recebe dos céus, aleluia. E aquele que é do céu veio, orientou, declarou, te revelou: ei, teu familiar está doente. Revelou: ei, aí naquele país tem um irmão doente. Problema revelado é problema resolvido. Ele revelou para você resolver. E se ele te revelou, você disse: eu declaro, porque você já tem intimidade com quem te revelou, porque você é família de Cristo, e através da revelação você está a declarar: eu declaro a cura agora no nome de Jesus. Se você tiver intimidade com Deus, quando você tem intimidade, você recebe. Abraão teve intimidade, Deus o revelou, mostrou que havia de destruir todos e tudo no Sodoma e Gomorra, mas ele disse: não, eu tenho intimidade com Deus. Eu tenho intimidade com Deus. E eu sou família de Cristo, de Deus. Naquela altura era Deus. Eu sou família de Deus. Eu vou orando, eu vou falar. Deus vai, eu não vou chegar em Sodoma, porque eu sou físico, não vou conseguir chegar agora para ir tirar o meu primo. Não me resta tempo para ir tirar o meu primo de lá, para se escapar da destruição. Mas eu vou falar com ele, porque eu tenho intimidade, porque eu sei, se ele me aceitar, o sim dele vai libertar o meu primo, aleluia. Se eu está dizendo, se você tem uma intimidade, se transforma como família de Cristo. O teu sim aqui onde você está sentado, está a mudar a tua casa, está a mudar a tua família, está a mudar os teus filhos, está a mudar o teu marido. É questão de tempo, porque ela vai sentar onde você está sentado. É questão de tempo. Quem crê, dá glória a Deus, aleluia.
questão de tempo. Se está demorando, é porque o que está chegando é que? É porque o que está chegando é celestial. Aleluia! 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 Amor. Então, precisamos ser famílias de Cristo. A importância, agora podemos entender a importância. A importância é que você é mais que vencedor. A importância de ser família de Cristo é que você fala no nome dele e as coisas acontecem. A importância é que você rompe as barreiras, não com tuas forças físicas, mas com o poder da palavra que ele coloca em você, com a autoridade que ele coloca em você. E Abraão tinha essa autoridade, até autoridade e intimidade de falar com Deus ao vivo. Eu quero dizer que você tem intimidade de falar com Jesus através do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Que você não consegue fazer, o Espírito Santo fará por ti. O que você não vai conseguir fazer, o Espírito Santo vai fazer. Deixa eu te dizer, não sei onde é que está a família que você precisa, que se enquadra em Cristo. Não sei onde se encontra a família que você quer que se enquadra em Cristo. Mas uma coisa, que Deus te abençoe. Mas uma coisa, eu estou a dizer, que o mesmo Deus de ontem, que olhou na obediência de Abraão, e Abraão instruiu sua família. O mesmo Deus que achou graça em Abraão. Aleluia. Porque antes dele ir destruir Sodoma e Gomorra, foi visitar Abraão. E encontrou Abraão como um filho aprovado. Ele aprovou Abraão. Porque Deus lhe chamou. E às vezes nem sempre que Deus nos chama, somos aprovados. Ele te chama para te testar. Ele te chama para passar na prova. E ele chamou Abraão. Abraão passou na prova e achou graças em Abraão. E falou com Abraão, disse: eu não vou mais ocultar. Eu não vou ocultar. A igreja que teme Deus, Deus não oculta o seu mistério. Aleluia. A igreja que teme a Deus, Deus não esconde a sua revelação. A igreja que teme a Deus, Deus revela o segredo do seu propósito. Eu acho que você não está entendendo. Eu estou a dizer, se todos nós temermos a palavra de Deus, o segredo dele que ele tem, ele vai nos revelar. E quando ele revela é porque ele quer ajudar. Se alguém quiser te matar, ele vai dizer: olha, minha filha está a correr perigo. Ele já revelou. Problema revelado é problema resolvido. Quando ele revela, é porque ele está dizendo: ora, fala. Ele revelou a Abraão que ia destruir. Será que Deus não sabia que Ló está vivendo em Sodoma? Deus sabia que Ló está em Sodoma. Deus sabia que Ló está lá. E Deus não disse a Ló, não disse a Abraão que eu vou defender ou vou libertar. Ele disse: eu vou matar todos. Mas Ló, Abraão foi inteligente e disse: não, eu sou uma família que vale o Senhor me salvar. E não salvar a minha família. Salva a minha família. O mesmo Deus está aqui, tem trazido revelação aqui neste lugar para te cuidar. Aleluia. Ele tem revelado para a gente orar a teu favor. Ele tem revelado para a gente te resgatar da mão do ímpio, para a gente te tirar da mão fraudulenta. Aleluia. Ele tem revelado para a gente de joelho clamar: Deus, tenha misericórdia e olha para o teu filho, olha para a tua filha. Não lança fora da tua presença. Ajuda, porque são muitos que se levantaram contra ele. E Deus sabe que são muitos que se levantaram contra ele. Mas ele vai te tirar de muitos que se levantam contra ti. Ele vai te libertar.
libertar. É por isso que nós estamos aqui, para obedecer a palavra dele. Porque onde você não vai conseguir enxergar, ele enxergará por você. Aleluia. Estou a falar, não estou a falar pelas minhas palavras, estou a falar pelas palavras dele. Estou a falar pela autoridade que ele concedeu àqueles que o temem, àqueles que o buscam, aqueles que renunciam do seu desejo, da sua vontade, para fazer a vontade dele. Eu renunciei para orar por você. Eu renunciei o meu desejo para interceder por você. E muitas vezes eu me perguntei, pai, por quê? E Jesus me disse, porque eu também renunciei e salvei, mas muitas das vezes fui humilhada. Ouve, presta atenção, não é fácil. A intercessão. Abraão orou, intercedeu quando ele estava a falar, quando Deus estava intercedendo por Ló. E aqueles demônios, às vezes ainda vão se reunir para se levantar. Mas uma coisa, quando você está em Cristo, não mais você, mas Cristo é em você. Não mais você, mas Cristo é em você. E eu digo, enquanto Ele me chamou e durante o tempo da missão, quanto tempo não sei, porque Deus chama, não explica, parece que complica, mas no meio Ele explica o que descomplicou. Aleluia. Ele vai explicar. E eu estou disposta a orar para ti. Sabe por quê? Porque você é família de Cristo. Ló foi salvo pelo Abraão. Porque Abraão sabia que Ló é família de Cristo. Independentemente de estar em Sodoma, mas ele era de Deus. Quero te dizer, não importa onde você nasceu, não importa em que família você saiu, não importa que humilhação você está atravessando, o importa é que você já está em Cristo Jesus. E eu tenho legalidade de interceder ao seu favor, e você vai receber aquilo que o inimigo tentou roubar na tua vida. Eu estou nesta manhã como família de Cristo, porque a Bíblia diz quão bom, quão suave que as famílias vivam em união. Que importa é eu rir e você chorar. Que importa é eu estar feliz e você estar triste. Se a Bíblia diz quão suave que a família anda em união. E eu estou a declarar, porque eu estou a dizer, Abba Pai, não deixa que destrói o casamento da sua filha. Denise, Deus está ouvindo o teu nome. Deus está ouvindo o teu nome. Porque alguém está suplicando, dizendo, pai, tira o marido da noite. Receba essa moça, receba! Você mesmo, você receba! Deus perguntou aos anjos, importa que eu oculto o meu segredo?
não encontrarei. Deus tem um propósito, mas amoleceu o coração. Receba. Eu não sei se hoje é a primeira vez. É a primeira vez. Deixa cantar a fúria. É a primeira vez. Está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Vai te tirar do Sodoma e Gomorra. Vai te livrar. Quando Deus castigará, destruirá Sodoma, você já não estará lá. Você já vai sair. Revelar o segredo. Está revelando o seu segredo. Jeová está revelando o seu segredo. O Yeshua está revelando o seu segredo. Eu não conheço. Abraão não conhecia. Eu também não conheço ela. E ela vai dizer que é a primeira vez. Mas Deus viu que estava no meio do Sodoma. E Deus vai te livrar. Oh, alguém pode me ajudar a receber a revelação? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Celebra! 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 Por causa dele, o choro vai passar. Você veio aqui sem chão. Você veio aqui sem esperança. Você veio aqui achando que tudo acabou. E Deus vai dizer: não, não acabou. Não acabou, filha. Não acabou, filha. Receba, você também não acabou. Receba, você também não acabou. Oh, Sheteremaná. Entenda, você precisa orar para que os anjos começam a trabalhar, para ele fazer as coisas acontecer. Não precisa de tempo, não precisa de tempo. E quando Deus castigará, destruirá Sodoma, você já não estará lá, você já vai sair. Jeová está revelando o seu segredo. O Yeshua está revelando o seu segredo. Eu não conheço. Abraão não conhecia. Eu também não conheço ela. E ela vai dizer que é a primeira vez. Mas Deus viu que estava no meio do Sodoma. E Deus vai te livrar. Oh, alguém pode me ajudar a receber a revelação? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me ajudar? Celebra! 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 Por causa dele, o choro vai passar. Você veio aqui sem chão. Você veio aqui sem esperança. Você veio aqui achando que tudo acabou. E Deus vai dizer: não, não acabou. Não acabou, filha. Entenda. Você precisa orar para que os anjos começam a trabalhar, para ele fazer as coisas acontecer. Não precisa de tempo. Não precisa de tempo. Precisa da presença dele. Precisa do Espírito dele. Precisa do agir. E ele já está agindo agora. Ele está agindo. Ele está agindo. Para que saibamos que ele está entre nós. Ele ainda está entre nós. O mesmo Deus que falou diretamente na antiga aliança é o mesmo Deus que está falando na nova aliança, por intermédio do cristianismo. Vão te ligar, Denise.
Fala comigo. A obediência gera milagre. Fala comigo, obediência rompe barreira. Abraão obedeceu a Deus, abriu porta da revelação, e a revelação não foi para o benefício dele, mas para aquele que estava em Sodoma. Diz: eu vou obedecer para alimentar quem está em Sodoma. Vai ser livre. Minha família biológica vai ser resgatado. A destruição em Sodoma e Gomorra, antes de acontecer, minha família vai sair de lá. Meus filhos vão sair de lá. Meu noivo vai sair. Meu marido vai sair. Não chora. Talvez você que está em Sodoma, mas alguém está intercedendo a Deus para te tirar de Sodoma. Você vai sair lá em Sodoma. Talvez a tua família que está em Sodoma, em Sodoma gera a falta de paz. Em Sodoma gera a cegueira. Meu Deus. Em Sodoma gera a fornicação. Em Sodoma gera o pecado e superabunda. Mas Deus revelou e vai te tirar do pecado e vai te levar para a cidade prometida. Vai te tirar da enfermidade, vai te levar para a cura. Aleluia, aleluia. Tem pessoas que o Senhor hoje já revelou, intercedi, e você já está saindo, já saiu porque o Espírito Santo já te tirou. Agora que precisa acreditar e precisa curar a alma, porque às vezes podemos estar na igreja e a alma está ferida. Ainda temos a alma ferida, e a alma precisa ser sarada. Vai sarar com quê? Tem um comprimido para sarar a tua alma. Palavra que vai sarar a tua alma. Aleluia. Palavra que vai entrar na tua alma e vai estar sarada. Às vezes estamos na igreja e diz: conheci o Senhor como o Senhor Salvador da minha vida, mas a alma está ferida. Sabe por que está ferida? Porque conta muito como você cresceu. Aonde você cresceu? Cresceste na opressão, na angústia, na humilhação. Abusaram de ti. Alguém está recebendo isso nessa noite? Abusaram de ti. O pai te desprezou, a mãe te desprezou. Não cresceste com o pai, não cresceste com a mãe, e a ferida, a alma ficou doente. Mas tem uma família. Tem uma família agora, que é a família de Cristo. Está a sarar a tua alma. Está a sarar a tua alma. Está a restaurar a sua alma. Está a tirar, está a cicatrizar. Porque essa ferida precisa cicatrizar. Essa ferida precisa sarar. Está a sarar agora, em nome de Jesus. E quando sarar, você vai carregar. Você vai carregar o que o teu Pai espiritual, que é Deus, que Cristo tem, vai colocar em você, para você dar em outras pessoas, para você ajudar a outras pessoas. Quem tem a alma ferida vai ser sarada para sarar outra alma. Aleluia. Quem tem marido da noite, o marido vai sair para expulsar os maridos da noite. Aleluia. Aleluia. Você vai dar o que você tem. Não é fácil para receber o que é de Deus. Eu passei por grande enfermidade para receber o dom de cura, para curar. E agora estou curado. Não sou eu que curo, mas aquele que entrou em mim e me curou, continua em mim para curar. E eu declaro cura sobre a tua vida, porque nós somos família de Cristo e devemos estar curados por Ele. Aleluia. Se Ele em mim, o que está em mim é em você. Então, não se aflige,
a dor que você está passando, essa dor vai se transformar em bênção na tua vida. Vou repetir, esta dor vai se transformar em bênção em tua vida, para que você possa abençoar outras pessoas. Quando você passar a palavra para alguém, você vai viver o que você sentiu. Você não só vai falar, mas você vai sentir a dor. E você vai passar como você conseguiu ultrapassar a dor. E quando você conseguir dizer, eu consegui passar, com o intermédio da palavra, você está fazendo passar o problema que está na tua vida. Por isso é que Jesus teve que passar no processo da cruz. Por isso é que Jesus passou no mistério da cruz. Para passar o que Ele tem, onde Ele passou. É por isso que nós, quando falamos no nome dEle, o milagre acontece. Família de Cristo, família abençoada. Família de Cristo, família restaurada. Família de Cristo, família próspera. Família de Cristo, família vencedora. Você está condenado a vencer todos os problemas da tua vida. Você já venceu os problemas da tua vida em nome de Jesus. O passado passou. Agora é o presente. Você chorou porque o diabo te fez chorar. Hoje você vai chorar porque você vai agradecer o nome de Jesus. Hoje você está a chorar, agradecer o que Deus está fazendo na tua vida. Hoje você está a chorar para que dizer, Deus, eu não sou merecedor, mas a tua graça me basta. Deus, tu és grande. Quando eu te virei as costas, mesmo assim o Senhor estava comigo. Não saia da frequência espiritual. Tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sabe por quê? Porque você pertence à família de Cristo. Estarás no meio do Covid-19, mas será ileso, porque você é família de Cristo. O médico dos médicos, o doutor dos doutores, o Deus por excelência, o Deus milagroso, o Deus que opera. Sabe o que eu perguntei a Deus? Todos os dias que eu oro, eu às vezes, as pessoas me interpretam mal, porque eu gosto de receber diretamente da parte de Deus. Eu entendi, as coisas físicas podemos receber do homem, mas as coisas espirituais temos que receber celestial. Eu comecei a orar a Deus, comecei a questionar. Por que o Senhor me separou? Por que não entendia separar? Por que eu fico só? Por que eu fico só? Se tu és um Deus de paz, tu és um Deus de união, tu és um Deus do amor, por que eu fico só? Sabe qual foi a resposta? Porque eu preciso me confidenciar contigo. Porque eu preciso de falar sempre contigo. E comecei a entender, se eu criar as amizades, eu vou me distrair. Eu vou me desconectar da espiritualidade e vou me conectar no natural. E os ouvidos não estarão apurados para receber. Então comecei a entender que não estou só. Estou com o Espírito Santo de Deus. Talvez você já passar por isso. Dizer por quê? Que você só está sozinha. Não tem família. Entenda, tens Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Tens uma família que está contigo. E Ele está toda hora, todo momento, todo segundo, em todo lugar. Ele não precisa de lugar para estar contigo. Ele não precisa de tempo para estar contigo. Ele não precisa de ano para estar contigo. Ele não precisa de hora, não precisa de mês para estar contigo. Ele está contigo em todo lugar. Estás na igreja, agora Ele está contigo. Sai daqui, vai subir no teu carro, vai a pé, vai de táxi, está contigo, aleluia. Está contigo no táxi, aleluia. Estás em casa, está contigo. Estás no serviço, está contigo. Ele está contigo em todo lugar. E a família que você está a chorar, às vezes não tá, vais no trabalho e não vais com a família. Viajas, nem sempre vais com a família. Mas Ele está contigo. Os olhos dele não pescanejam. Os olhos dele estão assim a te olhar. A dizer, eu cuido de ti. A dizer, eu te guardo. A dizer, eu te protejo. A dizer, eu uso a tua boca. A dizer, eu te dou sabedoria. A dizer, se agrada de mim. Vê que eu estou contigo. Como é que você está a buscar outra pessoa e não me dá privilégio? Dê a privilégio.
porque Ele está contigo. E Ele vai ser a solução do teu problema, aleluia. Ele vai ser a solução da tua casa. Essa é a importância de ser família cristã. Não só para vir na igreja, mas para ver o que Ele faz nas nossas vidas. Para saber o que Ele tem feito em sua vida. O choro que você tem. Satanás nos faz chorar amargamente. E Ele vem e te enxuga as lágrimas. E Ele coloca paz em você. Por isso eu estou a declarar no nome dEle. Eu estou a declarar. Quantas pessoas querem casar? Levanta a mão. E Deus está a ver as tuas mãos. Deus está a ver as tuas mãos. Pai, abençoa. Quando Ele revela, as coisas acontecem. Ele revelou, quando Ele revelou ao profeta que a Sara havia de ter, quando o anjo veio dizer ao esposo que Sara havia de ter aos 90 anos, Sara desacreditou. Mas Deus testificou a sua palavra. E Deus vai testificar a palavra dele na tua vida. Você não vai acabar solteira. Aleluia. Diz: eu recebo em nome de Jesus. Você não vai acabar desgraçada ou desgraçado. Diz: eu recebo em nome de Jesus. Porque você pertence a uma família abençoada. A tua família é abençoada. Deus, ouvimos pronto a ser destruído. Tenha compaixão, Pai, assim como tiveste compaixão de Abraão. Ouviste o teu filho Abraão. Eu estou intercedendo, Pai, a favor dessas vidas. Eu estou intercedendo a favor dessas famílias. Eu estou entregando essas famílias em tuas mãos. Não destrói Sodoma e Gomorra sem livrar os nossos familiares que estão lá, papai. Tua palavra diz que a oração tem poder. A oração do justo tem efeito. Tua palavra diz que nunca viu um justo que está sob uma influência do inimigo, o inimigo projetando